Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Oficialmente de volta aqui para a gente conversar muito sobre finanças, né? Agora com uma pegada um pouquinho diferente, né? Vou falar menos sobre os investimentos, mais sobre coisas práticas da nossa vida financeira. Então, espero que vocês gostem desse novo modelo, desse novo formato. Hoje, em particular, né, aproveitando esse tempo todo que a gente ficou fora daqui, né, que eu estava fora daqui, perto de muitos de vocês, né, perto de muitos de vocês, pessoal, mesmo eu longe daqui, continuou me acompanhando no Instagram, né, na vida pessoal, pude participar da vida de vocês em algumas consultorias, imposto de renda e etc. Mas durante esse tempo que eu fiquei fora, né, muitas coisas aconteceram, muitos atendimentos, e é sobre isso que eu quero falar para vocês aqui hoje, né? As principais dúvidas, os principais questionamentos que eu recebo nas minhas consultorias de finanças pessoais, tá? Eu atuo, gente, como consultora financeira empresarial. E o que eu descobri, gente, fazendo isso da minha vida, foi que pequenas empresas, eu atuo com pequenas empresas, né? Meu nicho é de pequenas empresas. Trabalhei 15 anos da minha vida em grandes empresas. Depois que eu fui mãe, me tornei consultora financeira de pequenas empresas, tá? E eu descobri, né, fazendo isso, que as pequenas empresas, elas não conseguiam colocar em prática o que eu fazia nas grandes empresas, né? Por quê? Porque finanças, gente, finanças é sobre percepção, tá? E não somente sobre processo, né? O processo nas grandes empresas funciona muito bem. A gente tem lá as demonstrações, né? Quando a gente vai fazer os nossos investimentos, a gente analisa as demonstrações das empresas. Mas quando a gente fala de empresa pequena, né? Empresas onde você toma as decisões, não é bem assim que acontece, tá? Igualzinho nas nossas finanças pessoais. Muitas vezes você sabe o que você tem que fazer, todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha, mas nem todo mundo consegue fazer isso, né? E por que será que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? É isso que nós vamos falar nesse canal, esse é o grande objetivo desse canal, tá? E eu quero saber de vocês, né, também, qual formato que vocês preferem, né? Se vocês querem que eu venha aqui falar mesmo sobre a minha rotina, se vocês querem que eu mostre, né, a rotina de como tomar essas decisões, né, a rotina dos atendimentos, não exatamente dos atendimentos, mas o que acontece nos atendimentos, tá? Vocês vão me falando aí, gente. Pode deixar aqui embaixo, tá? Esse modelo agora vai ser um pouco sem edição mesmo, tá, gente? Uma grande barreira que eu enfrentei foi a edição. E vocês ficando comigo aqui até o final. No final eu tenho uma surpresa para quem ficou, assim como na live. Se você não viu a minha live, né? Na live eu deixei uma surpresa na live da minha viagem, explicando como que foi minha viagem. Se você não viu, volta lá, dá uma olhadinha na live. Hoje também tem surpresa, tá, gente? Então fiquem aí comigo até o final. Os vídeos vão ser relativamente curtos, tá? Então fiquem aqui comigo até o final para você garantir a sua surpresa, tá, gente? O primeiro ponto que eu queria falar antes de entrar nos temas, né, dos atendimentos, foi por que eu resolvi voltar pro YouTube, tá, gente? YouTube, eu amo YouTube, eu sou apaixonada, eu acho uma plataforma muito democrática, você pode aprender de tudo
no YouTube, eu consumo o YouTube, a maior parte das minhas redes sociais é o YouTube que eu consumo. E eu acho, eu sou fã dessa plataforma, né? E eu acho muito importante o meu conteúdo ser divulgado de forma ampla, né? Porque eu tenho o Instagram, mas aqui o YouTube a gente consegue ter um alcance melhor, né? Então, além de ser um conteúdo muito importante que muitas pessoas não conhecem, que muitas pessoas não têm acesso, para quem é empreendedor, é uma plataforma também maravilhosa para você divulgar o seu produto, divulgar o seu serviço, tá? Então, também estou aqui com esse objetivo, tá? De divulgar as minhas consultorias, de divulgar o meu trabalho, de falar um pouco melhor sobre o meu trabalho, vocês me conhecerem melhor, tá? Então, vamos lá, gente, que eu listei aqui os principais pontos, né, que eu vi durante esse tempo nas minhas consultorias de pessoa física. Então, o primeiro ponto aqui, gente, um ponto muito importante, um ponto muito impactante nas finanças pessoais da maioria das pessoas é o iFood, gente. Alimentação, olha, é bem complicado nos atendimentos. Eu já cheguei a atender pessoas que gastam 80% da renda com iFood, com delivery, né? Você sabe quantos por cento da sua renda você gasta com delivery? Não tô falando com alimentação, tá, gente? Tô falando com delivery, que é aquela alimentação que você faz muitas vezes de forma inadequada, muitas vezes porque você teve preguiça, muitas vezes porque você não se planejou, tá? E isso é uma grande fuga de dinheiro, né? Principalmente o aplicativo mais famoso, não sei nem se eu posso falar o nome, né, gente? Se vão me banir, não lembro mais dessas regras de YouTube. Mas o principal aplicativo, né? Uma das primeiras orientações nos meus atendimentos é que a pessoa retire o aplicativo, né? Principalmente se ela está nessa situação de que mais da metade, 30% da renda dela vai para delivery. Então, alguma coisa precisa ser feita, não é normal. Ah, Mari, eu peço todo final de semana um delivery. Uma vez na semana, tudo bem. Agora, se uma vez na semana equivale a 30%, 40% da sua renda, também não tá bom, né? Você tem que rever, você precisa rever. Por quê? Senão, 40% da sua renda vai sobrar 60%, 70%. Você consegue se manter com 70%, você consegue fazer uma reserva para realizar seus sonhos, você consegue fazer uma reserva de longo prazo, você consegue fazer novos investimentos, reinvestir na sua carreira. Muito provavelmente não, né? Vai ficar um pouco mais difícil, né? Então, vale a pena essas perguntas que eu faço, né? Vale a pena se você está gastando 30% da sua renda com delivery? Vale a pena você continuar tendo esse comportamento, né? Então, esse ponto precisa ser observado, tá? O delivery é um grande ladrão do nosso dinheiro, gente. Outro ponto, tá? Muito comum entre as pessoas, que é a reação. A problemas, situações, ofertas, né? Eu falo muito assim para as pessoas: você está reagindo. Pare um pouco de reagir. Por quê, gente? Vamos imaginar um cenário, tá? Você é uma pessoa que tem um bom salário, consegue ali ter boas entradas de dinheiro, tá? Vamos imaginar que a pessoa te ofereça
uma oportunidade de investimento. Ah, eu tô aqui com um apartamento, um terreno, uma loja para você comprar. É uma ótima oportunidade. O que que a pessoa vai falar? O vendedor, o que que ele vai falar? Ah, isso é uma ótima oportunidade. Não vai ter outra oportunidade dessa, é a minha última unidade, né? E aí, o que que você tendo o dinheiro na sua conta, né? O que que você vai fazer quando você reage? Você vai comprar. E muitas vezes você não precisaria comprar, muitas vezes aquela oportunidade nem é uma oportunidade mesmo, muitas vezes é de um, de um mercado que você não conhece, né? E aí o que que acontece? Você pode se frustrar. Por quê? Porque você simplesmente reagiu. A mesma coisa acontece com pagamentos, alguém vem te cobrar. Olha, você tá devendo aqui, você tá devendo aqui uma quentinha que você pediu, né? Tá devendo aqui uma quentinha que você pediu. E aí quando você vai ver, ah, não fui eu que pedi, foi meu filho que pediu. Aí você vai lá, paga. Aí depois você vai ver que você já tinha pago, que seu filho tinha pago. E a pessoa se enganou. A pessoa achou que você estava devendo, a pessoa achou que não tinha pago. E aí, para reaver o dinheiro, né? Vai ficar chato, né? Olha lá, eu paguei no dia tal, não sei o quê. Isso é reagir, né? Você poderia muito bem ter falado para a pessoa: ah, fulano, espera aqui um pouquinho que eu vou ver. Eu vou ver aqui, vou confirmar com você. Foi dia tal, não sei o quê. Beleza, daqui a pouco eu te mando a informação, né? Daqui a pouco eu te mando o Pix, né? Daqui a pouco eu acerto isso com você, né? Só de você falar isso, você já parou de reagir, né? Você já tá digerindo e tomando o controle da situação. Porque muitas vezes a pessoa, ela quer ter o controle da situação, mas ela não quer o ônus que isso traz, né? Porque traz um ônus, você precisa se acalmar, você precisa pensar, você precisa muitas vezes dar uma resposta que a outra pessoa não quer ouvir, né, gente? Porque bolso é uma coisa sensível, bolso é o órgão mais sensível do corpo, né? Isso que eu falo. E é verdade, a pessoa vem te cobra, você paga e você nem sabe muitas vezes o que você está pagando. Acontece isso, sabe também aonde? Cartão de crédito. Quem aqui olha as linhas todas do cartão de crédito antes de pagar? Mais difícil, né? E sabe o que tem lá dentro? Tem um monte de seguro que você não pediu. Tem um monte de tarifa que você nem sabia que estava pagando. A sua anuidade que você pediu desconto já aumentou. Já triplicou muitas vezes, você não sabe nem quanto que é. Tá? Isso, gente, é todo dia. Eu sei que isso acontece com você, porque acontece isso com todos os meus clientes, né? É raro algum cliente saber quanto que ele paga de anuidade, quanto que ele paga de alimentação, quanto que é o seu custo de alimentação mensal. A pessoa não sabe, entendeu? E aí, por isso que ela não consegue juntar dinheiro para fazer uma viagem, juntar dinheiro para fazer uma reforma na casa dela, juntar dinheiro para trocar de carro, ela não consegue, porque tá indo tudo pro iFood e ela nem sabe, tá indo tudo pro banco e ela nem sabe. Ela tá reagindo a um monte de coisa, a um monte de gente que tá falando um monte de besteira para ela e ela nem sabe, tá? Não se culpem por isso, gente. Isso não é de interesse da sociedade ensinar isso para as pessoas. Por quê? Senão o banco vai faturar menos. O comércio em si, né? As grandes redes, né? Os shoppings. O que o shopping quer fazer? O shopping quer que você gaste mesmo. Ele bota lá um ambiente lindo que incentiva o consumo, né?
Ele quer incentivar o consumo, ele quer vender cada vez mais, tá? Só que nem todo mundo tá preparado para comprar. Nem todo mundo precisa comprar naquele momento. Você acha que ele quer saber disso? Não quer saber nada, entendeu? Então, aqui você aprende como você vai desviar dessas armadilhas. Né? O meu objetivo aqui é esse, é ensinar vocês, é mostrar para vocês como que você vai desviar dessas armadilhas. Opa, já disse 2 armadilhas hoje aqui, complicadas, e que se você botar em prática, vai dar resultado para você no mês que vem. Vai, bota em prática. Tô desafiando você a botar em prática, de tirar o delivery do iFood do seu celular e depois parar de reagir, começar a pensar direito no que você está fazendo antes de pagar, antes de depositar. Me manda o Pix, né? Tem um pessoal que é assim, ó, me fala aí o Pix para eu mandar o Pix, não sabe nem para quê, não sabe nem o quê, não sabe nem a discriminação de nada, quer mandar o Pix para se livrar, quer reagir, né? Quer se livrar, quer reagir, tá? Então, bota essas 2 dicas em práticas, né? Bota essas 2 tarefas aí em prática e depois volta aqui para me contar quanto que você conseguiu destinar para o seu objetivo principal. Mari, gastava R$1.000 todo mês com iFood. Agora tô gastando com delivery, que eu tenho que ligar, né, da minha esquina. Tô gastando R$100, 50 uma vez na semana, né, 2 vezes no mês. 50 2 vezes no mês. Sobrou R$900 para eu juntar aqui para minha viagem, né? Para eu investir no longo prazo. É isso, gente. É isso que acontece. Seu dinheiro tá aí. É só você destinar ele para o lugar certo. É isso que você precisa fazer. Destinar para o lugar certo. Beleza? Vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo VIP, gente. Nossa metodologia Dinheiro que Rende está aí bombando. Funciona, cada vez mais pessoas utilizando ela, né? Hoje você aprendeu aí 2 pontos cruciais da nossa metodologia, né? Que é tirar aplicativo. Tem mais, gente, tem muito mais. Começa assim, tira o aplicativo do delivery e para de reagir, tá? Então, entra lá no nosso grupo da metodologia Dinheiro que Rende e continuem aqui me acompanhando. Deixa o like, tá? Deixa um like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você achar que precisa, né? Ouvir essas coisas. Um beijo, estarei aqui toda terça e quinta, tá, gente? Falando desse assunto que eu amo. Espero que vocês gostem também. Me conta aqui quanto que você gasta no delivery aí todo mês. Quero saber.